Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a essa aula sobre engenharia de dados na prática, onde a gente vai entender, né, vai aprender, para falar a verdade, a criar uma pipeline automatizada de captura de dados de uma API pública, utilizando o Google Colab e algumas ferramentas do Google Cloud. Mas antes de a gente colocar a mão na massa, né, eu queria me apresentar. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Lília, eu já trabalho há 8 anos na área de dados e empresas do mercado financeiro e também e-commerces com operação no Brasil e na América Latina. E também desde 2019 eu faço um trabalho de alfabetização de dados, que captura dados públicos e cria todo um fluxo de dados com essas informações, para ajudar não só a sociedade civil e servidores públicos a entenderem os dados públicos, mas também ajudar profissionais de dados a criarem projetos na prática, né? Então, meu trabalho se resume em criar abstrações de dados que tanto vai ajudar a área de negócio, mas também ajudar profissionais de dados a entenderem esse universo e utilizarem ferramentas para se desenvolverem, para criarem projetos, para terem projetos práticos e reais quando eles forem se desenvolver. Então, por conta disso, eu convido vocês a me conhecerem meu trabalho no YouTube, no Instagram e também no LinkedIn. Eu desenvolvo vários e-books, várias aulas. Eu tenho um curso online que está disponível no YouTube que tem mais de 40 horas, que captura dados públicos de algumas fontes abertas, cria, né, datasets e também cria o processo de envio desses dados numa ferramenta de visualização. Então, fica aqui o convite. E caso também vocês queiram se conectar comigo nas minhas redes sociais, podem se conectar, mandar uma mensagem e a gente pode fazer essa troca super rica, tá? Agora vamos mais para a parte de mão na massa, entender, né, o que é engenharia de dados e como que ele pode ajudar, como que isso pode ajudar a nossa vida. Bom, antes de a gente colocar o script e entender tudo isso, eu queria trazer uma breve introdução para vocês do que é engenharia de dados. Eu costumo dizer que ela é a primeira etapa dos dados, onde a gente captura os dados brutos, né, e transforma eles para gerar insights para as demais áreas. Então, fazendo uma analogia aqui, imagina que você tem uma pedra. E aí, é, todos os processos, né, químicos que existem para melhorar essa pedra, para limpar essa pedra, você pode extrair um diamante dali de dentro. Então, a gente tem os dados brutos sendo a nossa pedra e o diamante sendo os nossos insights. Então, é basicamente isso que a gente também tem na parte de engenharia de dados. E dentro da engenharia, a gente tem um processo chamado ETL, que vem do inglês, né, do Extract, Transform, Load. O extract é onde a gente captura os dados de diversas fontes. Então, pode ser uma API pública, pode ser uma API privada, pode ser um banco de dados, pode ser arquivos em formato de CSV, Excel ou Parquet, pode ser informações via streaming, então, por exemplo, informações de vídeos em tempo real, fotos em tempo real, transações financeiras em tempo real de alguns aplicativos. Então, a gente pode ter informações, recursos, né, capturar esses dados de diversas fontes. O segundo passo, quando a gente capturou essa informação, é transformar. E dentro da etapa de transformação, eu vou organizar esses dados, eu vou validar esses dados e também vou fazer algumas transformações. Quando eu falo em validar, é que, por exemplo, a gente entendeu que uma base específica que a gente está recebendo tem um campo de valor. E esse valor ele nunca vai ser nulo ou negativo. E por algum motivo, naquele dia específico, eu capturei essa base e ela veio com um valor negativo ou com um valor nulo. Então, aqui seria uma validação. Quantos desses registros que eu recebi, quantos deles estão válidos para eu pegar e analisar? Quantos não estão válidos? Ah, tenho aqui 10 que não estão válidos. Vamos tentar identificar o porquê que não está validado? Por que veio um dado negativo quando não era para vir? E também a parte de transformar, que, por exemplo, eu recebo um dado em formato timestamp. Eu posso pegar e traduzir essa informação para date time. Isso pode ajudar muito as demais áreas que vão consumir esse dado a terem uma informação muito mais tratada, muito melhor para eles poderem fazer as suas análises, tá? Uma vez que eu extraí, transformei e fiz, eu vou fazer o carregamento, que é o load, né? Então, eu vou mover esses dados transformados para um repositório de dados. Esse repositório ele pode ser um data lake, que é comumente utilizado, mas pode ser um bucket dentro de um S3 ou de um cloud storage ou um banco de dados específico que você pode pegar e criar para essa primeira camada de dados que a gente vai ter, tá?
Nessa, então, é a nossa primeira introdução. A parte de ETL, né, ela é super importante e dentro do ETL, ele é uma pequena parte do pipeline de dados geral que uma empresa tem. E é super importante a gente entender esse pipeline porque cada um dessas partes de coletar, transformar e carregar esses dados, a gente pode ter diversas camadas. Então, eu criei esse pipeline de dados aqui que eu vou mostrar para vocês. O hiperlink desse gráfico, né, ele está disponível nessa apresentação. E é muito importante a gente entender o pipeline de dados, porque ele é uma estrutura para fornecer dados para a área de negócio e também ele tem os processos de governança que vai assegurar o acesso e a performance de processamento. Então, por exemplo, você está capturando, você é um engenheiro de dados, está capturando dados sensíveis. Não é todo mundo que pode ter essa informação. Então, na primeira camada que você está coletando, vai ter que passar por outras camadas até chegar ao usuário final que vai consumir essas informações. O usuário final, ele não pode, por exemplo, um campo PII, por exemplo, um CPF, ter acesso diretamente ao CPF da pessoa. Então, o seu trabalho também como engenheiro de dados é assegurar que o dado que você está coletando, ele vai ficar mascarado para que pessoas futuramente não tenham esse dado cru, tá? E aí, falando desse pipeline de dados que eu peguei e falei aqui para vocês, que consiste ela, né? Vou abrir aqui para a gente pegar e conversar um pouquinho. Vamos lá. A gente tem aqui a primeira parte, que a gente chama de ingestão dos dados. Como eu falei para vocês, que é a parte de extrair. A gente pode ter os dados em tempo real, que vem de aplicativos, por exemplo, de transação, ou, por exemplo, de um serviço de streaming que pode existir. E a gente também tem o BEF Data Sources, que são bancos de dados, são arquivos, são APIs, que são aquelas informações de lotes que a gente pode capturar. Uma vez que a gente fez a ingestão de dados, a gente vai colocar ele na camada bronze, né? Que é a gente chama muitas vezes de data lake, que é a parte de armazenamento desses dados brutos. Por que é importante armazenar? Para passar ele todo por um processo de auditoria que geralmente acontece na maioria das empresas, né? Então eu tenho que saber qual que foi o dado original que eu capturei. Até por motivos também de fiscalização. Então, por exemplo, se você é uma empresa que trabalha com transações financeiras e teve uma transação que foi suspeita, você precisa guardar esses dados para que quando tenha uma auditoria, quando tenha uma fiscalização, você possa comprovar que foi uma pessoa que fez aquele comportamento e não que foi você que gerou e manipulou aquela informação. Então, o Data Lake, né, a Bronze Layer, é a captura, a ingestão desses dados da sua forma mais pura. Depois que a gente guardou esses dados, a gente vai fazer a parte de transformação e limpeza desses dados. Aqui eu estou utilizando o Databricks, mas pode ser o Google Colab, Jupyter Notebook, outras ferramentas que o mercado também tem, mas geralmente a gente pode utilizar o Databricks na maioria das empresas. Se você está fazendo seu processo, seu projetinho aí, você pode utilizar o Google Colab. Uma vez que você fez essas limpezas, essa modelagem desses dados, você vai enviar essas informações para a camada Silver, né? Então, começar a criar uns datasets específicos e normalizados. Então, vamos supor que você recebe dados de clientes, de transações financeiras e de transações financeiras de comportamento dentro de um aplicativo específico. Você pode pegar e criar 3 bancos de dados diferentes para que ele seja normalizado e cada um seja específico de um tema de uma informação específica que você vai estar trabalhando. Depois que você guardou essas informações na Silver Layer, que pode ser um bucket no S3 ou pode ser uma tabela, utilizando as ferramentas da AWS ou BigQuery ou outro ambiente que você queira utilizar, você pode ter um ambiente sandbox. Nesse ambiente sandbox, ele é destinado para as áreas de negócio, para outros analistas e também para cientistas de dados criarem os seus modelos, criarem algoritmos, criarem novas tabelas com as informações que já estão tratadas, aquelas informações que já podem ser utilizadas. Então, Bronze Layer, arquivos brutos, Silver Layer, arquivos já tratados e prontos para outros times de dados, outros times de negócio, outras áreas poderem consumir essa informação. Uma vez que você pegou e no Sandbox você vai criar novas abstrações de dados, criar novas tabelas, seria interessante passar para alguns testes e ter uma parte de quality checks, né, para a gente validar se esses dados que estão sendo criados a partir
tabelas e informações já consumidas, já incluídas e armazenadas na Bronze e na Silver Layer, estão corretos ou não. Uma vez que eles são validados e estão corretos, aí a gente segue, né, para a etapa de armazenamento dos dados estruturados na Gold Layer. Aqui eu coloquei o Redshift, mas poderia ser o MySQL, o BigQuery, que seria a criação dos Data Warehouse e dos Data Marts, que são específicos para áreas de negócios e equipes específicas. Uma vez que esses dados estão estruturados, você já pode consumir, provavelmente você tem tabelas de cubos e métricas, você vai pegar e incluir esses dados dentro de uma camada de consumo self-service, que geralmente pode ser um Tableau, um Looker Studio, um Power BI, um QuickSight, depende, né, da ferramenta que você vai estar utilizando. E aí, dentro desse processo, a gente também tem o gerenciamento do ciclo de vida dos dados. Então, se eu tenho dados que são de 5, 10 anos, eu já vou passar ele para uma camada Glacier, que é guardar esses dados no ambiente em que eu vou pagar menos por armazenamento e também menos por consulta dessas informações. E também, durante todo esse processo, é super importante a gente trabalhar com a parte de orquestração desses dados, dessa pipeline. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, a parte de Airflow e uma parte de monitoramento e alertas. Então, se em algum momento um dataset específico não processou, ou se ele processou, mas os dados eles não estão corretos, ou tem alguma coluna que não está vindo com as informações, gerar um alerta, gerar um tipo de monitoramento que a gente pode pegar e ter essa informação em tempo real e atuar para que nenhuma área seja prejudicada, tá? Então, basicamente, a gente tem todo esse processo que pode ajudar a gente a ter esses dados, a ter essa pipeline de uma maneira mais efetiva. Último ponto, eu coloquei aqui como 9, né, que seria a data lineage e governança, é que todos os dados, todas as suas camadas, a gente tem que ter controle de acesso e também validar se se a performance desses ambientes está sendo boa ou não, se a gente está consumindo muito armazenamento ou não. E isso é de responsabilidade de data lineage e também da área de governança. Então, criar, por exemplo, chaves de acesso, validar se aquele dataset que levava, por exemplo, 5 horas para ser atualizado está demorando 10 e isso está roubando o poder de processamento de outros datasets. Então, aqui é todo um pipeline para a gente verificar ponto a ponto o que está sendo utilizado com esses dados, tá? Então, aqui é só uma visão inicial para vocês entenderem. E Lilia, por que você está falando isso? O que tem tudo a ver isso com engenharia de dados? Bom, basicamente tudo, porque a parte de engenharia, como é a primeira parte de capturar e trazer esses dados para que outras áreas possam consumir, ela é crucial nesse pipeline, porque é a primeira parte. E a gente percebe, né, teve um estudo que foi feito pela Gartner, que diz que 85% dos projetos de dados eles falham. E uma das principais razões é a falta de um objetivo claro. E isso não só acontece com analistas de dados ou analytics engineer, mas também com engenheiros de dados, que recebem geralmente uma demanda de capturar dados de um ambiente específico, mas não sabem quais são esses dados, quais são os formatos, qual que é o objetivo desse dado dentro da companhia. Então, é super importante a gente criar um processo, uma metodologia que tenha o objetivo pré-estabelecido e a gente consiga navegar durante esse projeto e que no final a entrega ela seja mais efetiva. E para isso, né, para a gente entender, criar esses pipelines que eles sejam efetivos e de fato resolver um problema dentro da companhia, a gente tem um Canva de dados em que a gente define o objetivo desse projeto, que é a primeira etapa. Na segunda etapa, a gente vai definir as perguntas que a gente deve responder para atingir esse objetivo. Na terceira, a gente vai selecionar as bases e os dados que a gente vai utilizar e também a tratativa que a gente vai utilizar para essas bases. E o quarto, a gente vai definir o nosso produto de dados. Esse produto de dados pode ser um dashboard, pode ser uma análise, pode ser um fluxo de ETL, pode ser tudo, pode ser o fluxo de ETL, mais o dashboard, mais a análise, pode ser só um dataset, pode ser só a inclusão de uma coluna no dataset já existente, mas a gente precisa pegar e criar esse documento, que basicamente seria um refinamento desse projeto, para que esse projeto no final ele seja efetivo e a gente tenha resultado. E aí, para a gente colocar de fato a mão na massa, a gente vai utilizar essa metodologia no projeto que a gente vai desenvolver hoje de ETL, tá? Então, a primeira parte aqui
que eu trouxe para a gente pegar e pensar é o objetivo. Então, o nosso objetivo aqui hoje, deixa eu só arrumar aqui minha foto, é criar um processo de captura, transformação e carregamento, que é o famoso ETL, dos dados de despesas parlamentares e disponibilizar eles nas camadas de dados para que as áreas de negócio possam apoiar, né, essas informações. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, criar esse fluxo de ETL, disponibilizar eles em camadas e para que as outras áreas possam consumir. Tá? Uma vez que a gente tem esse objetivo pré-estabelecido, a gente vai ter agora as perguntas para a gente criar esse refinamento desse projeto. Então, qual que vai ser o processo de captura desses dados? Vai ser via arquivo, vai ser manual, vai ser via API? Qual que é a plataforma que vai ser utilizada para fazer esse fluxo de ETL? Como será a modelagem desses dados? Quem irá consumir esses dados? Vou capturar dados de toda a API? Onde eu vou armazenar essas informações? Então, aqui a gente tem todas as perguntas, basicamente, que eu peguei e pensei aqui para a gente pegar e trabalhar. Uma vez que a gente pegou e escreveu essas perguntas, está na hora de responder elas. E eu respondi elas criando, né, esse refinamento do projeto. Então, eu criei uma pipeline de dados de despesas parlamentares, em que a gente sabe como que a gente vai capturar os dados, como que a gente vai colocar esses dados num data lake e como que a gente vai fazer essa separação dentro de uma silver layer, de uma golden layer e disponibilizar isso para uma camada mais self-service. Vamos pegar e entender um pouquinho sobre ele? De novo, esse fluxograma ele está disponível, né, na documentação, então ele está com o hiperlink que vocês vão poder pegar e acessar. Aqui, então, eu tenho esse diagrama, esse fluxograma. O que eu estou trazendo aqui para vocês pegarem, para a gente pegar e pensar? Então, a gente vai fazer a ingestão dos dados, utilizando a API da Câmara dos Deputados. Essa ingestão, a gente chama ela de BEF Data Sources, porque a gente não vai ter dados em tempo real, até porque os dados que são disponibilizados, eles não estão em tempo real, então a gente vai trazer eles em lote, e vai ter um processamento, uma atualização, vamos dizer, periódica. Na segunda parte, né, uma vez que a gente capturou que ele está nessa BEF Data Source, a gente vai colocar ele numa camada bronze layer, dentro do Cloud Storage. Então, vamos fazer o nosso script, ele vai incluir vai armazenar esses dados brutos num bucket específico. Depois a gente vai para a etapa de transformação desses dados na Silver Layer. Então, a gente vai criar um notebook para fazer toda essa limpeza e a modelagem desses dados. Vai disponibilizar ele numa camada Silver Layer, que é uma tabela, né, no BigQuery. E também a gente vai fazer a parte de armazenamento desses dados e estruturá-los ele numa Golden Layer. De novo, coloquei um notebook, fiz limpezas e modelagens desses dados, criei elas em formas de cubos e métricas, disponibilizei no BigQuery, e aí sim eu consigo pegar e criar uma camada de consumo self-service que vai capturar esses dados e criar as visualizações, tá? Aqui eu tenho tudo explicadinho de como é que a gente vai fazer esse processo. E a gente vai para as próximas etapas para vocês entenderem como que eu fiz isso na prática e inspirar vocês também a fazerem o de vocês. Tá? Então, uma vez que a gente tem aqui esse refinamento, que a gente sabe o que vai acontecer, para onde que a gente vai pegar e ter a etapa aqui de dados. Na etapa de dados, a gente está definindo, né, qual que vai ser esses dados que a gente vai consumir. Então, aqui eu peguei o dicionário de dados lá da Câmara dos Deputados, já vou abrir para vocês, em que a gente vai ter uma tabela, né? Vou trazer uma tabela que vai ter informações de ano, mês, documento, valor do documento, valor das despesas, qual foi o deputado que pegou e teve essa despesa, ele anexou uma nota fiscal ou não a essa despesa, enfim, todo um descritivo de quais são os dados que a gente vai utilizar. Até porque o nosso objetivo é entender essas despesas parlamentares, fazer uma separação de quais são os deputados que estão mais utilizando elas ou não, e disponibilizar isso para outras camadas, tá? Aqui no site da Câmara dos Deputados, a gente tem uma seção que chama Dados Abertos. A gente tem a API e os arquivos. A parte de arquivos, como o próprio nome diz, é a parte mais manual, então você poderia baixar ele em diversos formatos. Eu peguei e me conectei com a API. Então, eu peguei aqui a parte de deputados, que a gente tem as informações, então temos dados de data de nascimento deles, temos os dados de escolaridade, o município que eles nasceram, gabinete, e-mail, enfim, várias informações. Mas eu também tenho a parte de despesa, onde eu vou trazer todo esse descritivo. Beleza, uma vez que eu peguei e fiz isso,
eu vou criar o meu produto de dados. E esse produto de dados, ele se consiste no script em Python que eu peguei e criei para capturar essas informações e na criação de uma tabela para que outras áreas possam pegar e consumir. Então, como que foi a criação desse script? Vou trazer aqui para vocês. Bom, a primeira parte, né, desse notebook, inclusive ele também está na documentação, é a captura dos dados. Então, eu me conectei aqui com uma API, tá? Então, eu fiz aqui a inclusão de algumas bibliotecas que são super importantes para a gente pegar e criar esse processo. Aqui eu peguei e criei uma função de requisição com Hetry e o timeout. Isso acontece porque, geralmente, quando você está trabalhando com uma fonte externa, pode ser que essa API esteja fora do ar, ou a tentativa que você fez naquele momento ela não estava tendo sucesso ou não. Isso geralmente acontece com muitas empresas. Quando você tem alguma fonte externa, eles pegam e criam essa requisição com retry. Então, a gente tem um total de 5 tentativas para serem feitas para capturar esses dados. E a gente tem um tempo de espera entre essas tentativas também para, né, prevenir que aquele momento que esteja fora do ar em que eu peguei e fiz o processamento, ele possa mudar ou não. Então, eu fiz primeiro essa função. Eu peguei e fiz aqui todos alguns parâmetros, né, para mostrar para vocês aonde que eu estou capturando esses dados, como que eu vou obter essas informações, a partir de que ano que eu vou pegar e trazer. Como a gente tem muita informação de despesa, eu resolvi trazer só do ano de 2024, mas você poderia trazer aqui desde 2008, que é quando a gente tem dados, quando começa a ser disponibilizado essas bases, tá? Como a gente está trabalhando com uma volumetria muito grande, só para vocês terem ideia, em 2024 a gente tem 137 mil registros, eu coloquei aqui para ter uma paginação 1 e para cada uma dessas páginas a gente trazer 100 itens. Então aqui ele vai fazer página por página para a gente ter as informações item por item. Se eu não tivesse isso, ele provavelmente não traria as informações totais. Então a gente utiliza esses parâmetros de listas porque para a gente garantir que todos os dados que existem vão ser coletados, tá? Uma vez que a gente tem, né, essas informações, eu vou obter as despesas por cada um dos deputados, então vou chamar deputado por deputado e trazer essas informações. E eu coloco aqui alguns logs, né, para a gente saber se está certo ou não. Então, por exemplo, se algum deputado específico ele não foi identificado ou está tendo algum erro, ele vai trazer que teve o erro ao obter as despesas dos deputados. Se tiver algum timeout, ele vai trazer aqui informação que está tendo algum timeout. E aí sim eu consigo pegar e ir para uma segunda parte, que é uma função para trazer informações adicionais desse deputado. Se vocês forem ver a documentação lá da Câmara dos Deputados, eu tenho que na parte de despesas, eu só vou ter a informação da despesa. Eu não estou vinculando a um deputado específico. A parte de deputados, ela está específica em outro get. Então, eu primeiro peguei o get de despesa, peguei o get de informações adicionais, que nesse caso eu quero o ID, o nome, o estado que ele representa e o partido que ele está atrelado, para a gente ter essas informações. Então, aqui, ó, ID, nome, partido e estado, porque é importante, né, para a gente poder ter um direcionamento. Lilian, poderia adicionar outras informações aqui? Poderia. Lá dentro da documentação da Câmara dos Deputados, eu tenho data de nascimento, escolaridade, endereço, e-mail, telefone, anos que essa pessoa está como deputado, se ela mudou de estado ou não. Então, eu tenho muita informação. Aqui, por motivos que a gente quer alguns dados específicos, eu vou trazer aqui para vocês. Aqui também eu coloco um log, né? Então, para eu verificar se teve algum erro de obter essas informações do deputado, se aquele get específico estava fora do ar, ou se teve algum timeout específico. Eu faço a captura dessa lista desses deputados, né? E aí eu faço todo um processo aqui para inteirar esses dados de despesas com as informações desses deputados. E aí eu uso o ID do deputado com o ID deputado das despesas. Então, é como se fosse um left join, vamos dizer, do SQL, tá? Depois que a gente pegou e fez isso, eu vou transformar essas informações num data frame. Uma vez que eu peguei e criei essas informações do data frame, unificando esses dois ambientes, esses dois gets, aí eu vou criar um arquivo, né, que vai ser enviado num bucket específico lá no Google Cloud Storage para guardar essas informações. Tá? Um ponto importante, quando a gente está se conectando com uma API, a gente vai fazer esse processo
várias e várias vezes, é importante a gente guardar que aquele arquivo, por exemplo, que a gente está capturando, ele tenha uma data que ele foi capturada, para a gente poder fazer esse processo até de auditoria e de fiscalização. Então, vamos supor que no dia 16 eu capturei uma base, e essa base ela tá vindo toda esquisita. Eu guardo essa base, eu referencio ela como sendo do dia 16, para que no dia 17 eu possa fazer a comparação. E que se algum dado seja disponibilizado ou esteja, vamos dizer, errado, eu possa verificar que foi de fato a captura e não do meu processo, tá? Então aqui eu peguei e coloquei para ele incluir no nome desse arquivo o ano, o mês e o dia. Eu poderia também colocar aqui como o formato timestamp. Então, por exemplo, eu tenho uma requisição que ela é de hora em hora, eu não posso ficar repetindo a data que foi capturado, mas eu posso pegar, colocar a data e também colocar um horário. Então, aqui eu tenho toda essa disponibilização. Uma vez que ele pegou e fez todo esse processo, né, ele capturou todas as despesas de cada um dos deputados, ele pegou e trouxe aqui uma visão geral, né, do que tinha de informação. Ele falou, olha, o arquivo ele foi salvo com sucesso no bucket de Câmara dos Deputados como deputados, despesas deputados de 2024-09-16. E aqui para mostrar para vocês que uma vez que eu processei esse script, ele pegou e disponibilizou essa informação aqui para mim, nesse bucket que eu mostrei para vocês. Beleza, uma vez que eu fiz isso, né, agora tá na hora de a gente fazer algumas transformações e disponibilizar eles num data lake específico. Então, aqui, o que eu peguei e fiz? Primeiro, eu queria saber, né, carregar todo esse arquivo e saber quais são os dados que a gente tem nesse arquivo. Então, ele trouxe aqui coluna por coluna, que foi essa base que a gente acabou de gerar desse processo de API. E agora a gente vai fazer o carregamento desses dados no Data Lake. Aqui no Google Colab, eu tenho que fazer as importações e tenho que baixar algumas bibliotecas. Então, eu peguei e coloquei aqui, para já deixar para vocês. Uma vez que a gente pega e faz a instalação dessas bibliotecas, a gente já consegue já pegar e utilizar, tá? O que eu peguei e criei aqui nesse script? É um script bem básico, só para exemplificar o que a gente está trabalhando aqui. Mas eu trouxe uma parte de autenticação do meu usuário na conta do Google Cloud, né? Então ele vai solicitar suas credenciais. Aqui eu defini qual que é o meu projeto, qual que é o meu dataset, qual que é a tabela que eu quero. E aqui eu também criei um esquema desses dados, né? Para a gente também ter a informação. Uma vez que eu criei esse esquema, eu peguei e falei assim, olha, você vai pegar e criar essa tabela e você vai me trazer a informação que você criou essa tabela e também que os dados desse arquivo específico que a gente colocou num bucket dentro do Google Cloud Storage foi alimentado dentro desse dataset. Aqui, uma vez que a gente guarda esses dados na forma estruturada, na forma com que ele veio bruto, eu também estou colocando aqui ele no Data Lake para que outras pessoas possam pegar e utilizar essa informação. E aí, no final, a gente tem aqui o nosso arquivo criado num formato de tabela. E aqui eu posso pegar, atualizar, que ele vai pegar e me trazer essa informação. A gente tem aqui Câmara dos Deputados, que é o nosso dataset. E aí a gente tem a nossa tabela que a gente acabou de criar ela. Vou clicar aqui nesses 3 pontinhos para a gente ter uma ideia, né, do que a gente tem de informação aqui, como eu peguei e falei para vocês. Eu vou pegar e vai trazer esse esquema, ele vai pegar e fazer essa consulta e eu vou colocar aqui o asterisco e fazer uma limitação de 1000 e a gente vai ter uma informação mais específica aqui. Mas uma vez que a gente processou, ele vai exibir aqui os resultados randômicos dos 1000 registros que a gente tem. Então, a gente vai ter o ano, o mês, o tipo de despesa, o tipo de documento, o nome do fornecedor, o ID do deputado atrelado a isso, o deputado atrelado, qual que era o partido que ele está representando e também o estado que ele está representando, tá? Então, basicamente, a gente tem esse projetinho aqui. Tanto o script em Python como todas as informações da API, eu já deixei na documentação aqui da nossa apresentação que eles vão disponibilizar para vocês. E aqui eu só vou deixar aqui uma lição de casa, né? Uns próximos passos para vocês pegarem e fazerem. Que é basicamente criar essas outras camadas que seria da camada de prata, né? E a camada ouro.
Essas camadas de prata e ouro, que é o silver e o gold, pode ser específicos para as áreas de negócio e também os cubos e métricas. Então, vamos supor, eu quero saber a quantidade total, eu quero uma tabela com a quantidade total de despesa de deputado por deputado ano a ano. Ou eu quero uma tabela que tenha a informação do tipo de despesa que foi criada, que foi feita ano a ano. Então a gente pode pegar e criar esses cubos e métricas que vai ajudar a trazer as informações. Lilian, por que cubos e métricas que são importantes? Porque quando a gente está com bases transacionais, quando a gente vai imputar elas para ambientes self-services, ambientes BI, fica muito mais lento, muito devagar, né, o processamento dessas informações. Então, informações transacionais é muito mais específicas para os engenheiros, para os analytics engineer, enquanto que as informações mais de cubos e métricas são mais voltadas para as áreas de negócio e que aí, quando a gente cria esses ambientes, fica mais fácil para eles consumirem, tá? É interessante também criar um dicionário de dados dessas duas camadas. Então, quais são as tabelas que a gente está criando e quais são esses campos que tem em cada um desses campos? Como que a gente faria essa orquestração desses dados utilizando o Databricks e o Amazon S3, que inclusive eu vou fazer uma aula sobre isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer esse projeto e continuar ele, vocês podem também entrar em contato comigo, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é uma breve aula de como que a gente pode criar projetos de dados muito mais efetivos. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para acessar e se comunicar comigo nas redes sociais. Grande abraço. É isso aí. Tchau, tchau.